Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Bom, hoje eu trouxe um tema bem especial para falar aqui que eu imagino que interessa a muitas de vocês. Mas antes, eu não posso deixar de agradecer a Becca. Eu sei que eu sempre estou falando dela aqui. E não sei se vocês gostam tanto disso ou não, mas para mim é muito importante falar sobre ela. E hoje eu tenho um duplo agradecimento. Por quê? Porque ela pintou a minha unha pela primeira vez. Eu nunca tinha tido minha unha pintada por ninguém, então tá aqui meu amor pra você. E porque ela tá fazendo uma participação especial escondidinha aqui do meu lado. Mas eu não vou apresentar ela, tá? Só a mãozinha dela pra vocês verem, tá? Enfim, a ideia é que ela interaja um pouco aqui com vocês, comigo, se ela tiver curiosidade de alguma coisa e achar pertinente, né? Mas vamos lá. Bom, o tema de hoje é sobre autocuidado, né? E principalmente sobre depilação, tá? Tem algum tempo que eu conheci uma cross que ela tá começando a se assumir, inclusive ela tá se assumindo, na verdade, como mulher trans, né? E um dos pontos que incomoda, claro, quando você começa a se montar, é um monte de pelo que os homens têm pelo corpo, né? Eu, graças a Deus, a Becca é prova disso, eu nunca tive tanto pelo assim, e ela sempre gostou bastante desse aspecto, né? Porém, começar a depilar a perna, como para qualquer pessoa, foi um desafio para mim, do tipo, o que eu faço para justificar isso, né? Então, essa parte dos pelos, porque a gente começa a praticar o crossdressing e a gente quer ter uma aparência mais feminina, e é óbvio que, principalmente no Brasil, as mulheres tendem a se depilar por inteiras, né? Então, assim, eu sei que eu já ouvi dizer, né, não posso afirmar isso, mas que em alguns lugares da Europa, tipo França, etc., algumas mulheres elas não depilam, por exemplo, o sovaco, enfim. Se depilam menos, talvez por conta do frio, não sei. Mas aqui no Brasil, as mulheres, no geral, elas costumam se depilar por inteira, né? Então, dificilmente você vai ver uma mulher que ela não se depila. Existem sim, eu lembro uma vez de ter visto uma reportagem na UOL de mulheres que optam por não se depilar. Mas a depilação em si é até uma questão de higiene, né? E existem homens que têm muito pelo, né? Estilo assim, Tony Ramos. Meu Deus do céu, muito obrigado por esse carinho. Obrigado a todos, obrigado mesmo. E claro que pelo é uma coisa que você tem que ter os cuidados, né? E traz muito menos higiene do que se você não tiver nada. Mas eu entendo o incômodo que é você ficar depilando a perna, você ficar depilando o braço, você ficar depilando o peito e costas, e toda a inflamação, toda a consequência que isso pode criar, né? Mas independente disso, existe um dilema que ele vem antes de mais nada na cabeça de toda a cross, que é: poxa, como que eu vou dizer pra minha esposa, como que eu vou fazer para começar a depilar, começar a fazer isso? E eu vou contar pra vocês como é que foi o meu caso, tá? Bom, eu sempre tive pouco pelo, e às vezes em que eu tentava me depilar, eu sempre tinha foliculite, né? Então, o que é a foliculite? É aquele pelo encravado. E isso acontecia comigo na barba, isso acontecia comigo em várias questões. E na família, eu tive uma pessoa que teve um problema sério, eu não vou revelar quem é, mas por conta de um pelo encravado, né? Isso virou uma doença, virou uma infecção, e acabou acontecendo até um caso de cirurgia. Só que a minha preocupação era tão grande em querer fazer algo e justificar como fazer isso, que eu cheguei na época pra Becca e disse que tinha passado por um dermatologista, né, e que ele tinha falado pra mim que uma alternativa seria me depilar, né, manter sempre depilado, enfim. Até porque quando você começa a depilar com uma certa frequência, o pelo vai se enfraquecendo, né? Ou fazer laser, né? Que foi uma coisa que eu comecei a fazer depois. Foi a justificativa que eu dei para fazer laser na barba. Mas não só bastava dizer isso pra Becca, né? Eu tive que justificar isso pra família toda, sei lá. Lembro de na época ter justificado isso pro meu pai, ter justificado isso pra minha mãe.
E no fim, gente, a grande realidade é ninguém tá nem aí pra isso, ninguém nem repara nisso. No caso da Becca, segundo ela me diz, ela pode me comprovar se sim ou não, mas ela nunca gostou de homens peludos, então pra ela tudo bem, né? Certo? Sim. Então ela disse que por ela tudo bem, que eu poderia manter assim, depilado. Até porque eu também não gostava daquele pelo que cresce no peito, assim, né? Que é... sei lá, não era um pelo muito proporcional, porque eu nunca tive muito pelo mesmo, então era uma coisa assim meio desorganizada, meio feia, meio... whatever. Então desde então eu comecei a ter essa rotina de me depilar. Mas não só isso. Eu comecei a ter uma rotina de me cuidar mais também, né? Então comecei a usar protetor solar mais vezes, comecei a me preocupar mais com peso, comecei a me preocupar mais em hidratar a pele, né? Coisas que geralmente no universo masculino a gente não aprende nada disso, né? A gente aprende que dane-se, sai no sol, toma sol, faz serviço pesado, pega ali na graxa, mexe com o motor, vai pra pescaria, vai jogar futebol e tipo, cuidado zero com o corpo. Enquanto as mulheres, desde sempre, vão aprendendo a ter um cuidado maior com o corpo. Não à toa, existem estatísticas aí que comprovam que as mulheres vivem mais do que os homens, né? Eu acredito que tem muito a ver com esse autocuidado, com o fato de ir mais no médico, com o fato de se cuidar mais, até porque o corpo feminino em si, ele tem algumas vulnerabilidades maiores do que o corpo masculino, né? Biologicamente falando. Então, assim, um dos benefícios que eu imagino que o crossdress ele traz para a vida da pessoa, até para a vida do casal, é essa questão do autocuidado. A questão de você cuidar mais das mãos, a questão de você cuidar mais das unhas, e tirar um pouco da nossa cabeça essa questão de que, isso vai ser o fim do mundo, o que os meus amigos vão falar quando eles verem minha perna depilada, o que vai acontecer quando... peraí, pode ignorar, deixa ele fazer barulho aí, nosso cachorrinho tá querendo entrar aqui e participar da gravação, gente, mas pode deixar que não vai sair o som aqui, tá? Não se preocupe. Então, assim, o que acontece na prática é ninguém repara, ninguém liga, nunca ninguém olhou pra mim e falou, nossa, talvez só o meu cunhado tenha alguma vez zoado a minha perna, alguma coisa, mas era uma época que eu nem depilava ainda. Porque, como eu disse, eu sempre tive pouco pelo. Mas assim, é aquela zoeira de meninos, né? Aquela zoeira entre amigos. Então assim, é uma preocupação da pessoa, nossa, mas eu tenho o braço todo peludo se eu quiser depilar. Gente, o corpo é seu, a decisão é sua. Você pode dar inúmeros motivos. Você pode fazer como um cliente meu que eu trabalhei uma época, que ele era diretor de uma empresa de tecnologia. Essa é uma história interessante. E um belo dia, ele chegou com um roupão de monge e um cajado. E ele era um cara muito respeitado, assim, na empresa dele, na área dele. Ele chegou com um roupão de monge e com um cajado. E as pessoas perguntavam pra ele o que ele tinha embaixo do roupão. Ele dizia que ele estava pelado, né? Só com o roupão fechando e só com o cajado. E quando você perguntava pra ele, fulano, por que você tá fazendo isso? A resposta dele era bem simples, era porque eu quero. E as pessoas, tá bom, mas por quê? É religioso? Você tá pagando promessa? O que aconteceu? E ele falou, não, é porque eu quero, é porque eu me sinto mais confortável andando assim. Inclusive em casa eu fico pelado. Era isso que ele dizia, sabe? E, poxa, eu acho que essa é uma situação muito mais estranha, por exemplo, do que a gente tomar uma decisão de se depilar, né? Tem homens que se depilam porque vão fazer natação, tem homens que se depilam porque vão praticar bike, tem homens que se depilam porque simplesmente tem mais vaidade com o corpo, tem homens que se depilam porque simplesmente não gostam de ter pelo no corpo. Então, assim, para você, cross, que tem esse dilema de fazer a depilação, de tirar a barba, desencana, só faz, porque ninguém tá nem aí pra isso. Claro que também existem algumas exceções. Por exemplo, eu tenho uma amiga, cross, que devido ao trabalho dela, que eu não posso revelar qual é, ela é impedida de tirar a barba ou modificar o cabelo, enfim. Então ela só pode fazer isso nos períodos de férias dela,
porque quando ela retorna pro trabalho, ela tem que manter a imagem, né? Então, assim, tirando essas raras exceções, a maior parte dos bloqueios e problemas que nós criamos estão aqui na nossa cabeça, né? E se a gente conseguir trabalhar isso, se a gente conseguir entender que tá tudo bem a gente pintar uma unha, furar uma orelha, que eu falando aqui, né, eu até brinco às vezes que eu queria ser essa Paula que fala com vocês aqui através do vídeo e que, nossa, vamos fazer tudo, mas até hoje eu não tenho orelha furada. Foi a primeira vez que eu pintei a unha, minha unha mesmo, que eu não usei unha postiça, sabe? Que alguém fez isso pra mim. Por quê? Porque bate muito medo, porque bate muito receio, porque a gente fica pensando o que os outros vão pensar, porque a gente se sente mal, porque a gente tem medo de magoar as pessoas, porque a gente se sente um monstrinho, porque às vezes, por exemplo, eu me sinto um Dexter da vida, mas eu estou lutando contra tudo isso, e vocês todos que estão me assistindo aí, estão fazendo parte dessa jornada de uma certa forma comigo. Por isso eu agradeço tanto por estar podendo fazer esse canal, agradeço tanto pelo apoio da minha esposa, agradeço demais, porque talvez se não fosse isso, eu me achasse uma pessoa muito pior, sabe? E eu sei que tem muita gente que me julga, eu sei que tem muita gente que olha e não entende o que é viver isso que eu tô vivendo. Eu sei que é complicado, eu sei que tem muita gente que pensa que isso é uma decisão. Nossa, mas você escolheu isso. Na verdade, a gente escolhe muitas coisas, mas querer ser assim não é bem escolha, né? Como eu já disse aqui outras vezes. Mas é por isso que eu agradeço vocês estarem aqui acompanhando. E eu espero de coração que a gente chegue a um final feliz. Eu espero de coração que logo logo a gente tenha os 1000 inscritos e que a Becca venha aqui comigo a cortar o bolo, né, de comemoração que a gente prometeu, tá bom? Então é isso. Ela tá meio tímida aqui, talvez um pouco envergonhada, não sei. É difícil pra ela ver o marido dela todo machão no dia a dia. De repente tá aqui assim, né? Porque também é difícil pra vocês imaginarem o marido dela todo machão no dia a dia. Então, vocês imaginam a troca, né? Vocês imaginam o mundo invertido. É quase como o Upside Down ali do Stranger Things, pra quem assiste. Né? Tá aí uma série legal que pretendo terminar de ver com o meu amor. Que acho que é esse ano que termina, né? Bom, é isso. Eu queria trazer um pouco sobre essas questões do autocuidado, do medo que as pessoas têm de se cuidar. E, não tenham esses medos. Bola pra frente. Você consegue. Dê o primeiro passo. E hoje, por mais que isso seja uma decisão pessoal de cada um, e eu nunca vou julgar isso, hoje, se existe uma dica que eu dou para quem é casado, para quem namora, considere contar para sua parceira sobre isso, sabe? Antes de muita coisa, antes que coisas piores possam acontecer. E quando eu falo coisas piores, eu não estou me referindo necessariamente a esposa descobrir, terminar o casamento, não é nada disso. Eu acredito sim que o amor supera muita coisa, mas eu penso que coisas piores aconteçam com a gente, porque a gente se julga tanto por isso que leva a coisas às vezes não muito legais, né? E é por isso que eu tô fazendo essa mensagem, é por isso que eu tô fazendo esse canal. Então força, vamos pra frente, vamos pra cima e me conta, você já se depilou? Se não, eu tenho uma triste notícia pra você, que a primeira cross que eu conheci, que foi minha primeira madrinha, que a Deb tem ciúmes dela, mas ela foi a primeira madrinha que eu tive, que é... Ai, olha só, tô falando dela e agora eu esqueci o nome dela, Mirella, que foi a Mirella, que inclusive voltou a falar comigo recentemente, né? Então, super beijo pra você. A Mirella me disse:
você não se depila ainda, porque na época eu não me depilava, morria de medo. Ela falou, mas você vai achar um jeito de se depilar, porque uma vez que você começa nisso, uma vez que você se entende nisso, não tem mais volta. Então é isso. Obrigado, Becca, pela presença super tímida aqui, mas é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.